que nenhuma preocupação ou nenhuma distração roube aquilo que Deus tão preciosamente preparou para falar com você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13 até o 34. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu peço a você que curve a sua fronte, feche seus olhos. Você que precisa verdadeiramente que o Senhor fale com você essa noite. Conduza agora a sua mente até o céu, até a presença santa do Altíssimo, que por graça e misericórdia tem se revelado neste lugar. Fale com Deus aquilo que você precisa. Pai, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que da mesma forma como o Senhor já tem falado através das canções e orações, que da mesma forma como o Senhor já tem manifestado o teu Espírito Santo neste lugar, através dos teus servos, que louvaram e bendizeram o teu nome, que assim também, Pai, que pelo poder da tua palavra, que através da ministração do teu evangelho, vidas possam ser alcançadas nessa noite, que cadeias sejam quebradas, que portas sejam abertas, que prisões se rompam, Senhor, que seja derrubado aquele muro, Senhor,
inalcançável naquele coração de pedra, e que hoje esse coração se quebrante diante da verdade da tua palavra, e que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor reine e governe neste lugar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que a tua verdade apareça, que o Senhor governe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem tão profunda, tão intensa, tão cheia de recados para nós. E nessa mensagem, Jesus está falando à multidão, ensinando a multidão. E dessa forma que Jesus está ali conduzindo o seu discurso, vem um da multidão e pede para que Jesus resolva o seu problema. E qual era o problema daquele homem? Ele recebeu uma herança. Porém, a parte que lhe cabia da herança não lhe agradou. Ele não estava suficientemente satisfeito, porque ele repara que provavelmente seu irmão primogênito, conforme a lei, tinha o direito a uma parte superior. E ele pede para que Jesus intervenha e fala com Jesus: mestre, fala com meu irmão, para que ele venha dividir comigo, para que não seja dessa forma. E Jesus, de forma linda, vai falar algo que remete ao Êxodo. Você certamente se lembra quando Moisés vai defender o escravo e ele acaba matando um egípcio. Só que ele pensava que ao esconder o corpo ninguém saberia. Porém, passado algum tempo, ele vai novamente no povo e quando ele vai criticar um escravo judeu que estava prejudicando um outro escravo judeu, esse próprio escravo, advertido por ele, lança essa frase: quem te constituiu juiz ou repartidor entre nós? E certamente quando Cristo está falando isso, aquele homem, quando Jesus responde dessa forma, Jesus está fazendo uma referência a Moisés. Jesus está alertando aquele homem que a ganância dele não está lhe permitindo ver que ele já tinha um repartidor, que ele já tinha a lei. E dessa forma, Jesus, para ensinar a todos que ali estavam, ele lança uma parábola. E essa parábola é conhecida como a parábola do homem rico, que nós acabamos de ler. E nessa parábola, Jesus começa contando que havia um homem tão rico, mas tão rico, Cristina, tão rico, Cristina. Sabe qual era o único problema desse homem? Ele era muito rico. Ele era rico demais. Talvez você queira um problema desse para a sua vida. Talvez você tenha vindo nessa noite com uma intenção de arrumar um problema desse. Uma riqueza tamanha. Mas esse homem era tão rico, tão rico. O seu campo produziu tanto, frutificou tanto, que ele começa a discutir consigo mesmo. Ele começa a tentar achar a solução do seu problema, a tamanha riqueza. E o que ele fala para si mesmo? Ele fala: olha, meu celeiro não está dando. Não vai caber. É muito fruto. Eu tenho muitos bens. Eu produzi demais. Os meus campos, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu estou no meu melhor. É a melhor fase dos meus dias. E o que eu farei? Eu vou jogar tudo embaixo. Eu vou construir celeiros novos. Aqui não vai caber. Eu quero melhores, maiores. E aquele homem já estava se preparando para assim fazer. Só que não bastante. Ele vai refletindo, ele vai discutindo consigo mesmo, argumentando consigo mesmo, e ele determina algo para o seu futuro. E ele fala: alma, tu tens muitos bens. Aquilo que eu tenho, olha, fica tranquila, porque vai durar muitos anos. Aquilo que está aqui diante de mim e é meu, vai durar muitos anos. Então, alma, descansa, come, bebe e folga. E aquele homem terrivelmente ganancioso vai ilustrar algo que Jesus diz a nós.
E essa ilustração, essa parábola, ela vai dar a entender o quão perigoso é acreditar que a conquista daquilo que é passageiro satisfaz o anseio daquilo que é eterno. Você consegue compreender? Você consegue compreender, igreja? A conquista daquilo que é passageiro não satisfará jamais aquilo que é eterno. Ele conquista bens no mundo, riquezas no mundo, e ele acredita que sua alma será saciada e desfrutará de bens do mundo. Aí vem Deus na história e diz: louco. Por que ele era louco? Porque ele não estava pensando, ele não estava raciocinando, ele não estava compreendendo a realidade daquilo que é natural para aquilo que é eterno. E diante disso, Deus entra na história. Deus se manifesta e a voz de Deus declara: louco. E Deus lança para aquele homem que estava declarando que viveria muitos anos desfrutando dos seus bens, Deus lança para aquele homem uma sentença de morte. E aquela sentença diz: é esta noite. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? E a tua riqueza? E os teus grandes e novos celeiros, fartos e abastados? Para quem será? Algo lindo que Deus declara é a soberania da voz do Senhor sobre todo e qualquer desejo ou plano humano. Na carta de Tiago, Tiago revela: não deveis falar dessa forma. Eu vou fazer, eu vou a tal lugar, eu vou comprar, eu vou construir. Não. Você deve declarar: se Deus quiser, irei. Se Deus quiser, farei. Se Deus quiser, comprarei. Se Deus quiser, porque você não sabe se os planos de Deus são iguais aos seus. E certamente, independente de quão bons ou bem planejados sejam os nossos planos, os de Deus, eles certamente vão sobrepujar os nossos. E aquele homem que declarava tamanha ganância não vai ter nada além de uma noite. Nada além de uma noite para se recordar que aqui plantamos, aqui fazemos, não necessariamente aqui colheremos, mas certamente haverá uma colheita. Porque a lei da semeadura é verdade para mim, é verdade para você, é verdade para todo ser humano que já pisou nesta terra. Mas o juiz, o que recompensa, o galardoador, aquele que verdadeiramente sabe o que dar a cada um, é o Senhor. Nossos planos precisam incluir a vontade de Deus. E talvez você nessa noite esteja totalmente tranquilo com esta mensagem, porque você diz: irmã Deise, se tem um problema que eu não tenho, é a riqueza. Eu estou tranquilo nessa noite. Só que Jesus não para a mensagem, ele continua. E ele diz: olha, vocês que também não têm muita coisa, parem com essa inquietação. Por que vocês estão tão ansiosos? Vão acrescentar algo à sua vida com essa ansiedade? Por que você se preocupa se vai ter comida amanhã? Você já não comeu hoje? Acalma o teu coração, porque o Deus que proveu hoje proverá amanhã. Aí Deus começa a falar, mas você se preocupa se vai ter o que vestir, mas você não está vestido. Acaso o Senhor deixa nu as aves que voam no céu, ou as plantas que nascem? Lendo um determinado comentário bíblico, quando eu estudava essa mensagem, lindo,
E aquele comentarista, ele concluía que toda raiz é nua em si, mas quando nasce a flor, ela é embelezada. E isso é dom de Deus. A flor é vestida para lembrar a mim e a você que existe um Deus no céu que não abandona os seus filhos. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza até hoje é a revelação geral de Deus, que manifesta a Deus a todos, quer creiam, quer não creiam, porque há um Deus no céu, juiz e Senhor, que determinou para aquele homem: você não tem nada além de hoje à noite. É hoje à noite. É somente aquela noite. E o orgulho daquele homem fez planos, e nesses planos ele dá 4 determinações à sua alma. A arrogância daquele homem diz à sua alma: descansa. E aí a palavra de Deus, ela vem para ensinar a minha vida e a sua vida, que quando Deus ele cria o mundo, ele faz isso em quantos dias? Quantos dias Deus criou o mundo, igreja? Como é que é? Aleluia! Esse povo frequenta EBD. Esse povo sabe que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E Deus descansa porque se Deus nunca ficou cansado. Porque o 7º dia, criado por Deus, não se chamava sábado. Se chamava Shabat, que quer dizer descanso. É a palavra descanso. A gente tem hoje o nosso calendário, nós chamamos de sábado. Mas se nós seguíssemos a ordem de Deus, seria o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia. E no 7º dia era o único dia que tinha nome, que era o dia do descanso. Deus só fez isso para ensinar algo a mim e a você. Existe um descanso. E tudo que Deus faz tem nome, tem determinação. E esse descanso é Cristo. Esse descanso é a própria pessoa de Jesus. É Deus revelando que a alma só consegue ter paz e descanso quando ela está em Cristo. Você talvez esteja ansioso para viver a sua vida e conquistar tantas coisas nesse mundo. Talvez você hoje tenha conquistado seu emprego ou está vivendo uma fase maravilhosa profissionalmente, mas eu digo a você, cuidado. Isso não satisfaz o anseio de uma alma. A alma é eterna. Ela vai começar a dizer a você que isso não é o suficiente, porque o vazio que há no homem é um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher o vazio de uma alma. E diante disso, Deus revela para aquele homem que ele jamais descansaria se esperasse descansar naquilo que é conquista deste mundo. O verdadeiro descanso da minha e da sua alma é Cristo. Deus fala lá em Isaías. Deixa eu me recordar o endereço. Isaías capítulo 43, verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E no versículo 15, Deus vai dizer que ninguém pode fazer escapar das suas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quem? Se Deus deu a sentença, qual era a sentença daquele homem? Qual era a sentença? Você não tem nada além do que hoje à noite. Deus, o próprio Deus, entrou na história e falou para aquele homem: você não tem nada além do que hoje à noite. É hoje à noite. É hoje à noite que eu peço a sua alma. É hoje à noite que você se apresenta para dar conta daquilo que viveu. Nada além do que hoje à noite. Essa é a sentença de Deus para aquele homem. Talvez nós não estejamos compreendendo o quão precioso é isso. O quão poderoso é isso. Isso é manifestado um pouco na vida de Jó, porque Jó,
Era um homem que tinha muitos bens, era um homem que vivia abastado, era um homem que tinha tudo. Tinha filhos, esposa, terras, honra, dignidade. Era um homem querido pelos seus amigos, tinha muita riqueza. E em um dia, algo foi determinado no céu. Ele não sabia, mas aconteceu na terra. Você está preparado para viver a sentença já dada no céu a seu respeito? Que você talvez não saiba, que eu não sei, mas que o Senhor, provavelmente, Ele que governa, Ele pode ou não declarar? Nós precisamos entender que a nossa vida não é nossa. Nós daremos conta de cada palavra que dissermos em oculto. A palavra de Deus diz que aquilo que foi dito em oculto, num quarto escuro fechado, será ouvido em alto e bom som. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Você está preparado para dar conta de cada uma das suas palavras quando Deus determinar, assim como determinou para aquele homem, quando será a minha e a sua última noite? Quem pode declarar aqui, com certeza eu vou acordar amanhã? Alguém pode fazer isso? Você pode determinar sobre a sua vida, acordarei amanhã? E você pode, além de determinar isso, você pode determinar como acordará amanhã? Acordarei bem, acordarei saudável, levantarei sem problemas. Você pode determinar. O que nós podemos é orar, é crer que Deus nos sustentará, que Ele é poderoso para nos levantar na manhã, que pela manhã a alegria do Senhor nos recobrirá, nos levantará, nos animará, que fará o prostrado saltar de alegria, levantar de uma cama, achar sentido na vida. Mas isso não cabe a mim ou a você determinar. É misericórdia, é graça, é favor de Deus. Mas a arrogância daquele homem não via dessa forma. Não via, tanto que ele dizia: alma, descansa e come. A arrogância daquele homem pensava que os seus celeiros cheios nutririam uma alma. Mas Jesus vai falar na minha vida e na sua vida que só existe um alimento que verdadeiramente nutre uma alma. E o único alimento que nutre uma alma está em João 6:48. Em João 6:48, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 6:48 vai declarar para mim e para a sua vida. João 6:48, eu sou o pão da vida. E no 51, Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Para sempre. Para sempre. Independente do celeiro, pode estar vazio, pode estar cheio, pode estar mais ou menos. Vai viver para sempre. Por quê? Porque e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Todas as vezes que nós dizemos à nossa alma que ela é alimentada por algo natural, nós desprezamos o corpo de Cristo na cruz do Calvário, se entregando para que a nossa alma recebesse alimento. É como se naquele momento ele ali morrendo, se entregando, dando toda a sua saúde, o seu vigor, a sua vida, ele que é a vida, dando a vida por nós. É como se ele estivesse transferindo para nós o poder de saciar, de alimentar, de nutrir a nossa alma. Mas muitos rejeitam. Essa parábola ilustra um homem que rejeita reconhecer que há um alimento para a sua alma e não é o natural. Não é a sua geladeira cheia, não é o poder aquisitivo que te libera para ir no mercado. Não, 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 não. Existe um pão que desceu do céu. Lá no Êxodo ele foi ilustrado pelo maná.
Um povo já desfalecido, andando muitos anos em círculo, numa terra árida, terrível, sem vida ao redor. Mas havia um pão que descia para que eles pudessem se alimentar. Só que aquele pão tinha um tempo. Ainda quem comesse daquele pão iria morrer um dia. Mas Jesus está dizendo: eu tenho o pão que quando você se alimenta, a tua alma não morre mais. A tua alma viverá para sempre. Para sempre. Vida na tua alma. Vida na tua alma. Você que tem sentimento de morte. Você que está tentando suicídio e não conseguiu, porque Deus marcou um encontro contigo essa noite. Deus tem vida, vida, aleluia, aleluia. Deus tem vida para você. Ele tem um pão que desce do céu, nutre a tua alma, te satisfaz, como eles cantaram. Nada além, nada mais me satisfaz. Aleluia. É só esse pão. Não existe outro. Mas a arrogância daquele homem ainda dizia assim, ó: descansa, come e bebe. Era uma refeição completa. A arrogância do homem não lhe permite ver que ele é pobre, cego e nu. A arrogância do homem não lhe permite ver, meu irmão. Cuidado quando você disser: eu não tenho falta de nada. Só faça isso se você estiver no Salmo 23. Só faça isso se você estiver no Salmo 23 como ministro. Porque no Salmo 23, o salmista declara: o Senhor é o meu, Ele é o meu. Se Ele é o seu pastor, nada te faltará. Nada. Agora, de quem Ele não é o pastor? Quem não se deixa governar por Ele. Quem não entra no seu rebanho. A sua alma pode ter todos os bens desse mundo, o seu corpo, mas a sua alma é pobre, cega e está nua. Mas aquele homem dizia isso: bebe. Só que Jesus vai dizer aqui também em João 6, a partir do verso 47, olha que coisa linda. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aqui no 53, Jesus declara: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Existe uma aliança. Comer a carne muito além do que um memorial da ceia, que já é maravilhoso. Mas Jesus está falando aqui da consubstancialidade que ele tem com o Pai. Ele é um com Deus. Um com Deus. E ele está dizendo: vocês que comem a minha carne e bebem o meu sangue serão um comigo, como eu sou um com o Pai. Ele está dizendo: ei, vem aqui. Você vai ser meu filho, meu amigo. Você vai andar comigo. Eu não vou te deixar. Algo lindo que eu estava estudando sobre o nome de Deus. E quando Deus se apresenta para Moisés e ele vai falar aquela palavra lá em hebraico que, diminuindo, vai gerar o tetragrama. E quando Deus fala o eu sou o que na verdade também poderia ser traduzido como eu serei o que serei. Errier, Asher, Errier. E quando o Senhor fala isso, na verdade, Deus está ali falando o seu nome. Mas alguns versículos antes, Deus já tinha declarado para Moisés: eu serei contigo. E esse serei, o Errier, já era o nome de Deus. É lindo quando você vê no original, apesar que eu entendo muito pouco, mas fico apaixonada.
E diante dessa verdade, o que o Senhor está falando é que o nome dele, embora nós traduzimos na nossa Bíblia, para nossa compreensão, e é maravilhoso isso, como Senhor, e ele é Senhor, mas o que ele está falando é: eu sou. Oh, aleluia! Você não entendeu, igreja? Você não entendeu. O que ele está dizendo é: eu sou. Aquilo que você precisa, eu sou. Aquilo que a tua alma anseia, eu sou. Ah, meu irmão, você não está entendendo. A comida que sacia a fome da tua alma, eu sou. A bebida que verdadeiramente é bebida, da qual quando você bebe nunca mais você terá sede, nunca mais a tua alma vai ser sedenta, nunca, 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 eternidade e eternidade, é o eu sou. E aí vem Jesus no Novo Testamento, se manifesta a maior revelação de Deus, e é a encarnação, e Cristo vem em carne, se manifesta em carne, e ele diz: eu sou. E João declara: eu sou. Veio aí quem? A ressurreição e a vida. Veio aí quem? A água da vida. Veio aí quem? O pão da vida. O que você quer, meu irmão? Jesus é. Jesus é. Ele não tem, ele é. Aleluia. Queridos, mas esse homem tem mais uma arrogância para declarar. Ele diga: alma, descansa, come, bebe e folga. Na NVI vai estar lá: alegre-se. Aquele homem arrogante diz à sua alma: o que eu conquistei me dá descanso, dá paz, alimenta a minha alma, sacia a minha alma e alegra a minha alma. Quanta ilusão, quanta ilusão achar que a alegria verdadeira vai se realizar, vai permanecer ou vai existir fora da presença de Deus. Quando, na verdade, lá em Gálatas 5:22, quando o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, declara o fruto do Espírito Santo, uma das características desse fruto é a alegria, o gozo, a alegria. A alegria verdadeira não está no baile funk, a alegria verdadeira não está na festa, a alegria verdadeira não está no tênis da Nike, a alegria verdadeira não está na casa de jogador, ou na mansão, ou na casa de praia, a alegria verdadeira não está nas vendas que você vai fazer, a alegria verdadeira não está na conta bancária, a alegria verdadeira não está em nada caro, não está no smartphone, não está em nada deste mundo, a alegria verdadeira não está no título conquistado, na faculdade concluída. A alegria verdadeira não está na promoção no trabalho. A alegria verdadeira não está em você pegar o melhor carro. A alegria verdadeira não está em você ir no mercado ou ir no shopping e gastar indescritivelmente, sem preocupação. A alegria verdadeira não está em nada que você possa ter ou comprar. A alegria verdadeira não está em nada que nesse mundo você possa verdadeiramente tocar e guardar. A alegria verdadeira não está aqui. A alegria verdadeira está lá. E Jesus está dizendo: você tem um tesouro, mas esse tesouro não é para com Deus. Esse tesouro fica aqui. Eu quero a tua alma. Agora dá conta da tua alma para mim. A tua alma pode descansar nessa noite? A tua alma pode comer? Ela pode beber? Ela pode se alegrar? O que você tem para apresentar? O que você tem para receber quando você der conta da sua alma nessa noite? E Deus vai àquele homem e diz: louco. E diante da loucura daquele homem, Jesus apresenta a solução para a minha e para a sua vida. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas, aquilo que te preocupa, aquilo que te inquieta, o teu Pai conhece, Ele sabe, elas serão acrescentadas. Mas dá honra a quem tem honra, a primazia de Deus, o governo de Deus, a alma pertence a Deus. Deixa a tua alma servir ao Senhor. Isso também me faz lembrar algo tão tremendo que em Lucas capítulo 15 vai falar da parábola do filho pródigo. E ali naquela parábola,
O Senhor Jesus, contando aquela história, ele declara que aquele jovem, ele pede a sua herança. Ele pede a herança de um pai vivo. Herança é quando o pai morre. Aquele jovem não liga para a presença do seu pai, ele enterra o seu pai vivo. Ele quer o dinheiro. Ele não quer relacionamento, ele não quer amor, ele não quer vida, ele não quer nada do pai, ele quer o dinheiro do pai. E quantos de nós estamos nessa noite, muitas vezes nos relacionando com Deus, onde nós pedimos, eu quero uma casa, eu quero um casamento, agora eu quero filho, agora eu quero o aumento do salário, agora eu quero a cura, agora eu quero um emprego novo. Quantos de nós estamos pedindo, queremos as coisas que o Pai tem para dar, mas muitas das vezes não queremos relacionamento com esse Pai. Mas aquele jovem, já convida o ministério de louvor, quando ele entende que ele gastou todo o dinheiro que o pai lhe deu, todo o dinheiro que o pai lhe deu, ele gastou. E nada do que ele gastou aquele dinheiro, nada onde ele investiu ali, ele desperdiçou, na verdade. Nada satisfez a sua alma. Pelo contrário, o sentimento de vazio aumentava, era maior. O sentimento de vazio, perplexidade, dor. O sentimento de não valer nada. Oh, Deus! Aquela percepção de que não valeu a pena. É naquele momento em que ele está comendo as bolotas dos porcos que ele fala: na casa do meu pai nenhum servo come um negócio desse. Na casa do meu pai tem prato limpo até para servo, tem alimento fresco até para servo. Eu vou voltar. Oh, eu vou voltar para a casa do meu pai. Oh, querido, aquele jovem desperdiçou tudo. Só que antes dele voltar, quando ele está no caminho, o pai vê ele lá longe. O pai reconhece o filho. Quando o pai avista o filho vindo, o pai declara: o meu filho vem lá, corre, prepara roupa, prepara comida, prepara tudo, meu filho vem aí. Jesus marcou um encontro com você nessa noite. Ele te viu saindo de casa, ele te viu, ele te fez chegar, ele te ajudou para você não desistir no meio do caminho. E ele falou, ele declarou: aí vem o meu filho. Aí ele fala: olha, prepara uma canção. Aí ele fala: prepara uma palavra. Olha, prepara tudo. Prepara o ambiente. Porque aí vem o meu filho. E quando ele chegar, ele vai receber o meu abraço.